Olá, está no ar o All News Sport desta terça-feira calorenta, dia 30 de abril de 2024. São Paulo e Palmeiras empataram em 0-0 no Morumbi. O jogo foi bom, o jogo foi ruim, foi pegado, não foi pegado, faltou ousadia. Falaremos muito sobre esse assunto aqui. Teve cachimbo da paz entre Casares, Leila, Belmonte, Abel. Teve jogadas mais ríspidas dentro do jogo, teve o Zubeldia, teve o Abel, teve muita coisa e será assunto aqui. Será assunto também a alforria, sei lá como a gente pode chamar. O Gabigol conseguiu efeito suspensivo e pode voltar a jogar. Essa é a notícia para o Flamengo. O Flamengo que as voltas com problemas de contusão e tudo mais, pode ter a volta do Gabigol e a gente vai também tratar, é claro, deste assunto aqui. Tem muitos assuntos então pela frente e hoje eu estou muitíssimo bem acompanhado de Mauro César Pereira e de Danilo Lavieri, aqui cada um de um lado meu. Temos uma enquete para quem está nos acompanhando ao vivo nesta terça-feira, já tem uma galera aqui assistindo, então, portanto, eu vou ousar no pedido de likes. Vamos chegar em 700 likes hoje. Porque... Isso não é ousado. Não, tá tipo o clássico de ontem, sem ousadia. Então vamos para 1000, vai, você já me convenceu. Vamos para 1000 likes hoje. É isso aí, contrariando o que foi o clássico, a gente vai jogar para frente aqui. 1000 likes queremos. Temos uma enquete para quem está nos acompanhando ao vivo, que é sobre o clássico. E a pergunta me parece um pouco difícil de ser respondida. Quem jogou melhor o clássico? O Palmeiras ou o São Paulo? Não vale o ninguém, porque aí é fácil. Todo mundo vai mudar ninguém, o jogo foi ruim e tal. Quem jogou melhor? Palmeiras ou São Paulo? O Mauro faria outro enunciado. Falava, quem jogou menos pior? O Palmeiras ou o São Paulo? Mas é o melhor, é a pergunta. Quem jogou melhor o clássico? Palmeiras ou São Paulo? Bom, a partir de agora vocês chamem parentes e amigos lá pelo WhatsApp. Fale que nós estamos aqui, eu, Mauro, Danilo, para falar do clássico, para falar da volta do Gabigol. E é esse o nosso primeiro assunto aqui. O Gabigol está de volta. Reportagem aqui no UOL, que a gente vai colocar na tela aí para vocês. Gabigol comemora efeito suspensivo que permite seu retorno aos gramados. Mauro, que tal essa notícia numa semana atribulada do Flamengo? Quente, com críticas ao Tite, não sei o que e tal. Gabigol pode voltar. Que tal? Para o Tite é ótimo, né? Primeiro porque vai ofuscar um pouco aí essa loucura aí de quem quer mudar de técnico no meio do campeonato, essas maluquices que a gente vê por aí, porque esse assunto deve tomar o noticiário, já está tomando noticiário, né? E agora cabe a ele voltar. Era esperado mais ou menos, né, que ele tivesse sucesso na tentativa de efeito suspensivo. Falta agora o julgamento do recurso, mas com essa decisão a tendência é a confirmação, né, da eliminação da suspensão. Severa, é a regra, é a lei, tudo, a possibilidade de uma punição dessa magnitude ela é prevista pela legislação esportiva, mas é um exagero, né? Porque o jogador, depois de toda a confusão lá relatada pelos agentes antidopagem, ele colheu o material, fez até exame de sangue, né? E deu negativo. Então ele não estava dopado, pegar 2 anos porque ficou ali dificultando de alguma maneira a coleta do material. E coletando ao final, me parece muito, né? Acho que esse castigo aí de algumas semanas já foi o suficiente, né? E aí a expectativa é de que tenha sido suficiente para entrar na cabeça do jogador, do homem, melhor dizendo, de quase 28 anos, hoje é dia 30, então em 4 meses exatos, Gabriel Barbosa terá 28 anos. 28 anos é a idade suficiente para o cara demonstrar maturidade e não mais protagonizar coisas assim, né? Como também não mandar mais beijo para o técnico rival depois de perder uma partida decisiva, como também para não aparecer mais em podcast, por mais intimista que seja o bate-papo com os amigos, não ficar flertando com a torcida adversária, para fazer jus à condição de ídolo da torcida do Flamengo, que ele conquistou merecidamente e se esforçou muito nos últimos tempos para perdê-la. Alguns seguem sendo fãs incondicionais do Gabriel. São os gabizetes, como o pessoal diz, né? E outros não, tem muito torcedor do Flamengo meio pé da vida com ele. Pelas más atuações, por esse tipo de conduta e por ter arrumado uma suspensão a troco do nada. Porque fez falta nesses últimos jogos. É menos um jogador. O Flamengo teve que contratar o Carlinhos porque não sabia quando ele voltaria. Agora, ele voltando, a expectativa de que o Gabigol retorne, e não o Gabriel.
porque o Gabigol está sumido desde o começo do ano passado. Isso não pode ser ignorado nesse contexto, porque sabemos que agora haverá uma onda, é a tal da agenda positiva, que vai ser, né, emplacada por alguns aí que têm interesse, especialmente os parças, né, para aparecer. Voltou o Gabriel, voltou? Não, voltou o Gabigol, voltou o Gabriel. Vai treinar e vai jogar. E o Gabigol, aquele que jogava, que decidia jogos, né, esse está sumido. Esse tem que reaparecer. E aí depende muito dele, ou só dele. Jogar, ele vai jogar. Com tanto jogo, tanto jogador poupado, não faltarão oportunidades para que ele entre em campo. Ele vai entrar em campo. Ele vai jogar. Com Pedro, sem o Pedro, com Bruno Henrique, sem Bruno Henrique, ele vai jogar. Com Arrasca, sem Arrascaeta, ele vai jogar. Então, que treine, que se empenhe e que encontre novamente aí o seu melhor futebol. É o que ele tem que fazer. E que ninguém fique aí também terceirizando a responsabilidade. Ah, o Tite não gosta dele. Ah, que não sei o que. Para com essa babaquice, entendeu? Ele tem que entrar e jogar. Ele entrou com o Sampaoli, ele entrou com o Vitor Pereira, ele entrou com o Tite e ele não tem jogado nada há muito tempo. Então tem que voltar a jogar futebol. Até para que ele possa renovar o contrato com o Flamengo ou fechar com outro clube a partir de janeiro em ótimas condições. Porque pelo futebol que ele não vinha apresentando antes da suspensão, dificilmente, se for uma análise minimamente técnica, né, ele não consegue um contrato parecido com o que ele tem, muito menos um contrato melhor. Né? E numa entrevista ao Globo Esporte, né, o presidente do Flamengo, Landim, ele confirmou aquilo que a gente já tinha falado lá atrás, que a informação que eu tinha era exatamente essa, que o Landim não tinha concordado com aquele aumento que foi, aquela renovação com aumento que foi alinhavada no ano passado, informação que também trouxemos em primeira mão em outubro. Aquilo ali foi coisa do departamento do futebol, leia-se Marcos Braz e Bruno Spindel, claro. Eles alinhavaram um acordo e quando bateu no Landim, travou no Landim. E ele fala sobre isso. E travou muito bem travado, porque aquela renovação era absurda. Ele já vinha muito mal, e aí queriam dar um contrato de 4 anos, era um convite à acomodação. Então o Gabriel tem que reconquistar um pouco do que ele perdeu. O que ele cometeu foi um erro grave, ele desfalcou o Flamengo, ele se ausentou de jogos por conta de uma tolice, algo que não poderia acontecer, incompatível com um atleta profissional. Tem agora uma nova chance, então que a aproveite, sem paternalismo. E se você é rubro-negro e está aí louco porque o Gabriel voltou e também pede profissionalismo no Flamengo, né? Porque é muito comum isso entre os torcedores do clube. Não, tem que ser profissional, fora Marcos Braz. Ok, bom é um profissional, beleza, concordo totalmente. Tira todos os amadores, põe profissionais lá, né? E qualificados, que tem muito profissional lá. Então, gente qualificada. Em profissionalismo, gente, não se permite esse tipo de coisa. Não se tolera um absurdo como esse que só prejudicou o Flamengo. Muito prejudicou ele também, mas aí é ele prejudicando a si mesmo, por conta de uma atitude totalmente infantil. Então, maturidade tem que ser a palavra, e eu não sei se alguém terá essa iniciativa, mas era para alguém chegar agora, chamar ele de uma conversa e falar, garoto, olha, não seja garoto, né? Porra, olha o que aconteceu. Para que isso tudo, porra? Para que isso tudo? Conseguiu o efeito suspensivo, deve confirmar depois aí o fim dessa suspensão, que assim seja. Agora treina e joga, cara. E outra coisa, concentração, dedicação à carreira de atleta. Quaisquer outras atividades, elas não podem dificultar e de nenhuma maneira a carreira do atleta. O cara tem que estar concentrado, tem que estar descansado, tem que pensar em futebol. Se quiser cantar, fazer outra coisa, tudo bem, mas isso tem que ser na hora vaga, 100% dedicação à vida de atleta. E vou mais além. Gosta tanto do Zico, fala tanto do Zico, conversa mais um pouquinho com o Zico. Copia um pouco o que o Zico fazia. Zico com o joelho arrebentado. Treinava, ficava naquela bicicletinha lá, ergométrica lá, para poder ter condições de entrar em campo. E entrava em campo. O Zico mudou até a comemoração de gol, para não dar salto, para não ter impacto quando caía, depois do soco no ar, aquele salto que ele dava, estilo Pelé, não bater com o pé no chão e não forçar o joelho. Até isso ele fazia. Mudou até a forma de comemorar o gol, para preservar o joelho e ter condições de servir ao Flamengo. Então, se gosta tanto do Zico, copie o Zico em várias coisas positivas que ele deixou como legado, como exemplo dentro do Flamengo. E o que tem acontecido não é exatamente isso. Então, acho que esse é o recado que deveria ser dado ao Gabriel, em tom profissional e de cobrança. Agora não é hora de ficar festejando, não, era de cobrar. Agora você voltou. Vamos jogar bola, meu irmão. Vamos jogar bola de verdade. Seja o Gabigol, não só o Gabriel. E muito menos o Lil Gabi, né? Tem aquela história, né? Quando um cara chega um cara muito bom, assim, chega no fundo do poço, aí pode ser a retomada. De fato, o cara aconteceu tudo com o Gabigol nesse período, jogou mal, agora suspenso e tal, voltar, quem sabe seja a volta dele. Ele anunciou com festa, eu vou passar a bola para você já, Danilo, mas ele só mostrar aí como ele anunciou com festa um vídeo nas suas redes sociais a sua volta. Vamos ver. Ó.
Não tem som, pô? Olha lá. É tipo um game, hein? Entendeu? Tem um rolando um som, a gente não pode mostrar a nossa live, mas tem um som rolando lá. É o Gabigol chegando, a torcida, ó. Ó a galera do Maraca. Sendo recepcionado pela massa. Então, pela massa rubro-negra, a nação, eu na área. Isso tudo aí é muito legal e tal. São os dias de hoje são assim, né? Mas o que Isso, falta é uma coisa mais à moda antiga, é entrar em campo e jogar bola, meu camarada, e fazer gol, fazer jogadas de gol. Isso tudo é muito legal. E essa coisa de ficar procurando inimigo, todo mundo que faz uma crítica construtiva acaba tomando pancada. Ah, você não gosta do Gabriel. Gostar do Gabriel é o quê? É passar a mão na cabeça? Eu gosto do Gabriel. Acho que é um jogador que encarnou bem o que é o Flamengo. Ele não é carioca, mas entendeu bem as características do povo da cidade. O Tirone morou lá há muito tempo, sabe como é que é isso. Entendeu o que é o Flamengo. Ele é provocativo, acho do cacete, quando ele, por exemplo, vai lá na Arena da Baixada, os caras xingam ele, a mãe dele, o pai dele, a família inteira. Ele mostra a Taça da Libertadores, sacaneia, tira sarro, come lá o bolo, o biscoito do chão, debocha. Acho sensacional. Acho legal, acho legal. Entendeu? Tem personalidade para aguentar as pancadas quando ele também tira sarro e perde. Então, acho tudo isso muito legal, mas tem que jogar bem, tem que decidir jogos, tem que ser Gabigol. É isso, não Lil Gabi. Lil Gabi é outra história, é outro lugar, é em outro palco. Nesse palco aí do Maracanã, ele tem que entrar e jogar bola. Isso não vem acontecendo. E isso tem que ser cobrado. Entendeu? Porque eu percebo agora, eu falo isso com ênfase, porque agora começa a onda. Ah, ele voltou, ele voltou, ele voltou. Legal, ele voltou, mas e aí? E vão passar a mão na cabeça. Agora é hora de ter uma conversa séria. Séria. Entendeu? Séria. Vai é. ter? Sei lá, duvido. Muito bem, Danilo. A bola está com você. O Gabigol está de volta e conseguiu efeito suspensivo. Como disse o Mauro, já era uma coisa mais ou menos esperada, né? Porque a punição era muito severa, considerando que ele não estava dopado. E ele volta com vídeo e tudo mais. Esses pontos do Mauro são bem relevantes, né? O cara voltou. Mas quem voltou? Qual é o Gabigol? É o mesmo Gabigol? Se for o mesmo de 2023 para cá, aí fica difícil, né? Pois seria bom se esses 4 meses que o Gabigol ficou fora tivesse funcionado como um sabático para ele repensar muita coisa, porque de fato, antes dessa suspensão, o Gabigol estava muito mal, estava jogando mal, ele não era um jogador que poderia acrescentar ao Flamengo. Mesmo nesse rodízio que o Tite faz, né, a gente não consegue olhar e pensar, pô, o Gabigol agora vai entrar e fazer a diferença. Eu acho até que o Flamengo sente muito a falta de um atleta mais qualificado para poder revezar com o Pedro, apesar de os dois terem características diferentes e eles podem até jogar juntos também, eles podem atuar no mesmo time, mas dependendo do jeito que o Tite arma a equipe, o Gabigol ele pode servir como um substituto ao Pedro, e ele tem mais qualidade do que o Carlinhos. O Carlinhos, naquele primeiro tempo contra o Palmeiras, a bola batia e voltava. Não dá para considerar, pelo menos por enquanto, ele como um grande reforço, uma grande opção no banco de reservas. Então, se a gente tiver o Gabigol de 2019, 2020, vai ser um reforço e tanto para o Flamengo. Mas é muito difícil a gente já falar agora, meu Deus, que bom para o Flamengo, porque de fato faz muito tempo que o Gabigol não joga bola. Eu não tiro nem um pouquinho do que o Mauro falou. A única coisa que eu acho que realmente o Tite tem um pouquinho sim de resistência, mas quem tem que quebrar essa resistência que o Tite tem com ele é o próprio Gabigol. Porque se o Gabigol entrar num jogo, meter dois gols, no jogo seguinte, 2 assistências, no jogo seguinte, correr o jogo inteiro, mesmo que não tiver feito nenhum gol, mas se esforçar, aparecer, criar as oportunidades, aí não tem como, não existe nenhum tipo de resistência que resista a esse tipo de atuação. Quem tem que ter o trabalho de quebrar essa resistência é o próprio Gabigol. Como eu já falei aqui, eu vejo o Gabigol com dificuldades de lidar com os momentos ruins, com dificuldade de lidar quando ele sofre um não, quando ele está no banco de reservas. Então eu espero que esses 4 meses tenham servido para ele refletir, para ele pensar, pô, caramba, eu fiquei aqui fora por uma besteira que eu fiz. Porque às vezes nessa hora o cara pode pensar um pouquinho, né? Fica ali sem ter o dia a dia que ele tanto gosta. Então eu acho que pode ter servido para ele refletir. Como disse o Mauro, está com quase 28 anos, está chegando perto dos 30. Está na hora do Gabigol fazer essa reflexão, essa autocrítica, né? De olhar no espelho e pensar, pô, eu posso ser melhor, eu já fui melhor. Se eu melhorar um pouquinho aqui a minha cabeça, se de repente eu me cercar de gente que possa
me dá conselhos, me dá algumas dicas melhores, o Gabigol pode aparecer melhor. Então eu acho que a chance de o Gabigol tá nas mãos dele. Ele tem que aparecer mais, tem que jogar mais e tem que saber que ele precisa fazer muito mais, porque não dá para sobreviver do nome que ele construiu com justiça, mas não dá para sobreviver só desse nome. Olha, o Danilo falou que a nossa meta de likes estava muito parcimoniosa, e estava mesmo. Chegamos já em 1.000 likes. Então vamos chegar em 2.000. Então vamos para 2.000. Já batemos, tá vendo? É isso aí, ousadia total aqui, diferentemente do clássico que vai ser assunto daqui a pouco, Palmeiras e São Paulo e Palmeiras 0-0 no Morumbi ontem. Vamos falar já sobre isso, tem até uma enquete aqui para você votar, quem jogou melhor o clássico, Palmeiras ou São Paulo. Mas ainda sobre o Gabigol, Mauro, essa história do Tite, não tem resistência, não tem resistência, joga, não joga, tal, o Tite não gosta, não gosta. Tem uma questão, não estamos falando de um jogador comum, é o Gabigol, é um atacante muito bom de 27 anos, não é um veterano, não é nada disso. O Tite, nesse momento, está meio nas cordas. Não é possível que isso não vai ter um entendimento sobre isso. É aquele momento que parece que um precisa do outro. O que te parece? É bom lembrar que o Tite já encontrou o Gabigol na reserva quando ele chegou no Flamengo. Ele era reserva com o Sampaoli. E foi para o banco também com o Vitor Pereira. E passou o ano inteiro frequentando o banco, indo e voltando, indo e voltando. Não foi o Tite que barrou o Gabriel. Quem barrou o Gabriel foi o Sampaoli. Aí fez a besteira de colocá-lo como titular contra o São Paulo na final da Copa do Brasil. Foi um desastre. Ali o Flamengo perdeu o título. Naquele jogo que ele mandou beijinho pro Dorival Júnior depois da partida, uma atitude absolutamente infeliz e infantil. Para mim aquilo é uma atitude infantil, aquilo é uma atitude totalmente desnecessária. E você vê que aí no jogo de volta ele acabou ficando fora. Né? O Gabriel teve números muito abaixo do ano passado, perdeu pênaltis, coisa que não acontecia. Tudo isso é sinal de um declínio técnico, talvez a falta de um pouco mais de cuidado no treinamento de arremates, posicionamento, etc. Ele tem que rever, repensar. Agora, o Tite, independentemente de cobranças, ele não vai abrir mão do Gabriel. Uma coisa é o Tite na seleção, que ele podia escolher vários outros jogadores. A outra coisa é o Tite no Flamengo, que ele tem que contar com quem ele tem ali. E o Gabriel, em boas condições, não é um jogador desprezível, muito pelo contrário. É uma outra realidade. Na seleção, o Flamengo não pode chegar assim, machucou o Gabriel. Richarlison está convocado. Machucou o Pedro. O Gabriel Jesus, vem jogar umas partidinhas aqui. Agora o Cebolinha machucou. Antony, por favor, está convocado, vem jogar no Flamengo. Pode fazer isso? Não pode. Na seleção você pode. Completamente diferente. Então, quando o Gabriel ficava fora da seleção, é porque ele tinha concorrência de vários outros jogadores e não era nem o Pedro. O Tite via muito mais o Gabriel, no meu entendimento, como um jogador mais um segundo atacante e o Pedro como homem de área. Então, acho que o Gabriel concorria com outros caras e acabou não indo para a Copa do Mundo. Claramente não é o atacante dos sonhos do técnico, mas num time você não tem os jogadores dos seus sonhos. Na seleção você se aproxima mais disso, porque todos daquela nacionalidade você pode chamar. E o Brasil oferece vários bons jogadores, né? Difícil é treinar a seleção da Bolívia, aí é mais complicado. Da Venezuela, você vai ter o Paraguai, uma certa carência ali em várias posições. Do Brasil nem tanto, pelo contrário, muito pelo contrário. Então acredito que naturalmente ele vai jogar. Já teria jogado algumas partidas agora. O próprio Pedro ficou de fora, poupado. Quem quer jogar? Ia ser ele. O Carlinhos não jogou na Libertadores porque ele não está inscrito nessa fase. Então não pôde jogar. O Flamengo jogou na Bolívia sem um centroavante. O Bruno Henrique jogou como atacante. Então é óbvio que ele vai jogar. Depende só dele, estar em condições, né, físicas e técnicas para voltar a atuar. Tem um outro assunto aqui do Flamengo, antes da gente começar a falar do clássico, que é mais ou menos, pelo menos curioso, que é o seguinte: tem um racha dentro da diretoria do Flamengo, mas não é por questões de dentro do Flamengo, é por questões fora do Flamengo, mais precisamente na Câmara dos Vereadores. Por quê? Porque tem dois caras ligados ao Flamengo que estão disputando uma vaga na Câmara dos Vereadores. Candidaturas a cargo político provocam racha na diretoria do Flamengo. A matéria aqui é do Bruno Braz, que já está aí na sua tela. O ano eleitoral no Brasil já tem causado... O vice de futebol, Marcos Braz, se movimenta para buscar uma reeleição na Câmara dos Vereadores e viu surgir dentro da diretoria um concorrente, Cacau Cota, o que causou um atrito entre eles. Veja só, olha que situação. Vou continuar lendo aqui. Cota se lançou como pré-candidato a vereador pelo MDB, ele postou um vídeo oficializando, parará,
e a candidatura do Cotto pegou o Braz de surpresa. O vice de futebol, desde então, passou a limitar a participação do diretor no ambiente do futebol, principalmente em vestiários e viagens, algo que tem contrariado o Cacau Cota. O Braz e outros dirigentes do departamento também têm se incomodado com a postura de Cacau nas redes sociais. Recentemente, o diretor curtiu postagem de youtubers criticando o Tite, e isso não pegou bem internamente. O Cacau Cota ele costuma representar o Flamengo em reuniões na CBF e na Federação do Rio. Agora tem um movimento para tentar limitar o raio de ação do dirigente. Que situação, meu caro Danilo Lavieri? Fora, o Marcos Braz vai tentar uma nova vaga na Câmara, talvez o grande feito dele na sua passagem pela Câmara dos Vereadores foi estar no shopping se atracando com um torcedor no dia que ele poderia estar na Câmara trabalhando e por aí vai. Bom, o Marcos Braz, pela lista de presença, ele claramente é eleito e reeleito, não pelo trabalho que ele faz na Câmara como político, mas claramente por ser uma pessoa ligada ao Flamengo. E a gente sabe que, infelizmente, aqui no Brasil as pessoas votam por esse tipo de coisa, não necessariamente pelo que o cara vai fazer quando eleito. Então ele tem esses votos claramente pelo Flamengo e não pelo trabalho dele como político. O que me espanta nessa situação, na verdade, é uma figura como o Marcos Braz, e aí, independentemente das polêmicas que ele se envolveu recentemente, é mais pela questão do cara estatutário ter tanto poder assim no futebol de um time como o Flamengo. Não me entra na cabeça o Flamengo ainda ter uma figura dessa no departamento de futebol. O Flamengo, que é um time tão poderoso, com tanta grana, que tem tanto potencial, que ganhou tantas coisas nos últimos anos, tem um cara como o Marcos Braz, que é uma pessoa estatutária, que é uma pessoa que representa uma parte política do clube, tendo tanta força assim no futebol. E eu acho que talvez por isso, talvez não, para mim é por isso que o departamento de futebol do Flamengo ele tenha tanta interferência de pressão externa, coisa que a gente não vê em outros times que têm um departamento mais profissional e com um projeto mais claro. O Landinho, o Marcos Braz, eles muitas vezes cedem a essa pressão externa, a pressão de torcedor, às vezes de uma parte de jornalistas e influenciadores, e aí a gente vê alguns movimentos, como esse movimento completamente louco de fora Tite agora, depois do Tite ter sido campeão, tomando um gol praticamente no momento da temporada, e que não tem como pensar num fora Tite, e como a gente já viu em outros momentos com outros treinadores. Então, para mim, essa notícia agora do Braz é mais um dos absurdos que a gente vê no Flamengo com uma pessoa que não poderia ter tanta força assim no departamento de futebol. Você quer estruturar, quer pôr alguém ali porque você tem que fazer a sua campanha interna para ter votos e tal, ok, mas coloca alguém com um cargo figurativo e só. Não dá para o Braz ter tanto poder, assim como eu sempre falo no Corinthians, não dá para o Rubão ter tanto poder no futebol, e por aí vai. O departamento de futebol desses times precisam ser estritamente profissionais, não tem mais espaço para esse tipo de coisa. Na verdade, isso que você está falando é quase uma exceção, né? O Corinthians não tem, o São Paulo não tem, vários gigantes aí são caras lá aí que teve um arranjo político, assim como é o Flamengo, para a eleição do presidente, e esse cara aí pega e um cara que leva muito no voto, Corinthians, acaba o Rubão tá lá porque ajudou o Augusto. No São Paulo, o Belmonte tá lá porque ajudou o Casares. E não dá para você usar o futebol como moeda de troca para ajudar numa campanha política, gente. Pois é, exatamente. Bom, falamos aqui, resvalamos no assunto São Paulo, porque vamos falar do clássico também. Temos uma enquete aqui para quem está nos acompanhando ao vivo no YouTube, e a pergunta é a seguinte: quem jogou melhor o clássico? Palmeiras ou São Paulo? Daqui a pouco eu dou a parcial de como está aqui. Mauro, para você descer a ripa, quem jogou melhor é um pouco forte, né? Talvez quem jogou menos pior, sei lá. Como se classificar o jogo de ontem? O jogo foi ruim, como tem sido vários jogos. Supercopa foi também outro jogo péssimo. Aquele em Belo Horizonte foi péssimo. Ontem foi péssimo de jogo. De novo, como o Palmeiras 0, Flamengo 0, foi péssimo. Aliás, jogos péssimos têm sido uma rotina. Né? E muito se exalta a competitividade do Palmeiras e pouco se fala de jogos péssimos, jogos, não do Palmeiras, mas do jogo em si, nos quais o bicampeão brasileiro está inserido. Cobramos muito pouco qualidade do jogo. A qualidade do jogo é um pouco de vontade de ganhar, sabe? O lance mais emocionante foi um chute peteleco do Lázaro que foi tirado pelo Alisson.
que se chuta com vontade, com força, faz o gol. Não tem Alisson, ninguém que tire aquela bola. Eu estou fraquinho, sozinho, estou fraquinho, o Lázaro, aí o Alisson tirou. Foi o lance mais emocionante do jogo. Aquilo ali. É muito pouco, né? Estou falando, gente, do campeão brasileiro, bicampeão brasileiro, contra o campeão da Copa do Brasil. Domingo vimos o quê? O Fluminense. Gostaram do Fluminense? É o campeão da Libertadores. E o Flamengo, que perdeu para o Botafogo, que é o time mais caro das Américas. São esses elencos aí, esses times que protagonizam jogos ruins, vários jogos ruins, com muita tolerância da torcida na mídia. Muita tolerância. Não, que é brigado, que não sei o quê, tem pegadas de Libertadores. O cacete, jogo ruim, jogo ruim, jogo ruim. Mais um jogo ruim. A gente está acostumado a ver jogo ruim e aceitando jogo ruim. E não cobramos dos artistas do espetáculo, inclusive dos treinadores, que hoje também são artistas, né? É um pouco mais de, sabe, de futebol, de desejo pela vitória, de agressividade. Quando o time sobe a marcação um pouquinho e começa a dominar, olha, tal time está dominando, é um momento que... É muito pouco, gente, é muito pouco. Esses caras têm que oferecer mais. Mais uma pelada, mais um jogo fraco entre vários outros, né? E alguns jogos você vê algumas equipes jogando muito mal. No caso, Botafogo contra o Flamengo, ridículo. Fluminense contra o Corinthians, patético, né? Agora, o jogo de ontem foi muito ruim. Como o Supercopa foi ruim. Mudou o técnico de São Paulo e continua fazendo um jogo ruim. Ah, que ninguém quer perder, não sei o quê. Eles ficam arrumando várias muletas. Como se não bastassem as muletas dos técnicos, como aquela coisa de saber sofrer. Isso é absurdo, saber sofrer. Futebol masoquista, né? Eu sei sofrer. Ai, que delícia. Né? Eu sei sofrer. Ou então, não, o time joga assim porque o técnico está defendendo o emprego. É o que eu sempre falo. Técnico de futebol que defende o emprego, o time jogando mal, é o único profissional da face da terra, na face da terra, que, para defender o próprio emprego, produz menos. Faz um trabalho inferior. Normalmente você tem que fazer um trabalho melhor para você se manter no emprego ou ganhar uma promoção, né? Para você se destacar. O técnico não, o time joga feio porque ele está defendendo o emprego. Então o que vale mais, o futebol, o time ou o emprego desse cara? É o emprego desse cara. São tantas muletas, isso está se repetindo. Mais um jogo ruim entre vários jogos ruins, com 55 mil pessoas no estádio. Será que elas não mereciam um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais de futebol? Né? Enfim, a tolerância excessiva, na minha opinião, com esse nível de espetáculo. Foi o recorde de público do São Paulo no Morumbi ontem, bateu inclusive o jogo também, que empataram em 1-1, aquele jogo da confusão lá no Campeonato Paulista. Eu sabia que o Mauro ia achar isso, porque ele sempre tem achado isso sobre jogos. O Mauro é absolutamente rigoroso com o nível de futebol bem jogado e tudo mais. Eu fui no jogo, eu não achei o jogo ruim. Achei um jogo tenso, mas não achei o jogo ruim. Claro que, todo mundo sabe, claro que eu estava envolvido emocionalmente na partida. Talvez quem não estivesse não tão. O que você achou do jogo, Danilo? Daqui a pouco eu dou a parcial aqui da nossa enquete. Eu entendo o critério do Mauro, mas eu também estou mais com você. Acho que não achei o jogo tão. Achei o primeiro tempo foi muito ruim, mas o segundo tempo achei que melhorou. De fato, um jogo tenso. Mas eu achei que no segundo tempo a gente teve algumas mudanças interessantes dos dois técnicos. No Palmeiras, no começo, nos 20 primeiros minutos ali do segundo tempo, o Palmeiras pressionou bastante o São Paulo, a ponto de colocar o São Paulo para jogar no contra-ataque dentro do Morumbi, com o Murilo saindo mais, tendo praticamente virado um líbero ali, às vezes até um camisa 10. Tinha vezes que o Murilo estava armando pelo fato do Abel ter percebido que o Caleri estava sendo perseguido pelo Gomes e o André Silva praticamente ali não estava numa jornada tão boa como esteve nos últimos jogos. Então o Abel liberou o Murilo, o Palmeiras conseguiu encurralar o São Paulo por 15, 20 minutos. E aí o São Paulo passou a jogar no contra-ataque dentro do Morumbi e eu achei essa mudança interessante. Tanto que o Zubeldia colocou o Ferreirinha. E aí, a partir da entrada do Ferreirinha, o São Paulo começa a levar mais perigo por ali. Depois de um lance, um três dedos invocado do Michel Araújo, o São Paulo responde com uma bola na trave do Caleri. É verdade, não foi um jogo de grandes chances, em que os goleiros trabalharam bastante, mas eu achei um jogo tenso e um jogo de Palmeiras e São Paulo num nível aceitável. Eu concordo, eu entendo quando o Mauro fala que a gente pode exigir mais dos times, especialmente do Palmeiras, do Flamengo, mas quando eu vejo um Palmeiras e São Paulo no Morumbi, com 50 e poucas mil pessoas, com vários fatores externos, essa questão da briga que a gente tem do Abel, teve a lesão do Pablo Maia um dia antes do jogo, então eu acho que, considerando isso, dá para achar aceitável.
o ideal seria o quê? Um jogo mais bonito, assim como Palmeiras e Flamengo, mas quando eu vejo um Palmeiras e Flamengo também, eu vejo um critério, uma questão de decisão, uma questão dos caras não quererem perder ponto um para o outro. Isso é legal? Não, isso afeta o espetáculo, mas eu acho que faz parte da competitividade do Campeonato Brasileiro. Mas não faz parte da competitividade da Premier League. Não faz parte dos jogos da Champions League. A gente está tolerando isso, Dali. Desculpa, mas isso aí que você acabou de falar, na minha opinião, é tolerância com a mediocridade. Nós ficamos dando desculpinhas para todas essas porcarias de jogos. Olha, ontem, eu até escrevi no meu blog, estou pegando os números aqui. Ó. Domingo, o Flamengo não chutou no gol do Botafogo. Tá? Ontem, o São Paulo acertou uma vez na direção do gol. No Allianz Parque, o Palmeiras também só mandou uma bola na direção do gol do Flamengo. O Fluminense tomou de 3-0, teve 69% de posse de bola, 2 bolas chutadas no gol do Corinthians, tomou 3. Cara, os caras nem no gol chutam. Os caras não chutam nem no gol. Isso é o mínimo, porra. O cara entrar em campo, eu tenho o Rony, eu tenho os garotos, eu tenho o Hendrick, eu tenho o Flaco, eu tenho o Caleri, eu tenho o Luciano, eu tenho o Rames, eu tenho... Enfim, eu tenho essa turma. Eu não chuto uma maldita bola no gol. Eu tenho o Pedro, eu tenho o Arrascaeta, eu não chuto o De La Cruz, eu não chuto uma bola na casinha. Cara, isso é muito pouco. É muito pouco. E eles fazem isso sistematicamente. Os boleiros, os técnicos, mas não sei o quê, porque o jogo é difícil. Porra, Liverpool e City, Real Madrid e Bayern hoje, são jogos difíceis, vale uma vaga na final da Liga dos Campeões, cara. E cada um à sua maneira, tanto que a gente criticou, eu critiquei bastante a conduta do Real Madrid, mesmo se classificando. Jogou que nem um time pequeno, escapou, sabe lá como, com as calças na mão. O Real Madrid tem uma mística, tem um pacto com sei lá o quê, né? Mas aquilo ali é muito pouco também. E a gente tem que, acho que, bater mais nessa tecla, porque está muito fácil. Você vai lá com 55 mil pessoas, nenhum compromisso. Não é com jogar bonito, é desejar a vitória, é finalizar contra o gol adversário, ter uma estratégia não só para se defender, mas também para agredir. Então, assim, os técnicos sempre vão rebater esse tipo de argumento que eu estou apresentando com essas coisas. Não, porque o jogo, porque eu não posso perder. Não, eu posso ganhar, cara. Eu posso ganhar. Não posso perder, eu posso ganhar. O Palmeiras já ganhou várias vezes na casa do São Paulo. Poderia ganhar de novo. Aí, como o primeiro tempo é péssimo, o segundo muda um pouquinho, a gente parte de um parâmetro, de uma régua, lá embaixo. Melhorou um pouco, sim, porque o que era pior, era difícil ficar pior que aquilo. Qualquer melhora parece uma coisa de outro mundo. Entendeu? Eu acho assim que a gente está no momento que os jogos ruins estão se avolumando. Ou atuações, quando são dos dois times, de times dos quais a gente deveria esperar mais, muito fracas. Um time não chutar uma bola no gol. São Paulo jogar em casa, acertar uma bola na direção do gol. O Zubeldia está satisfeito com isso? Se tiver, pelo amor de Deus, Zubeldia, para com isso. Como é que fala mesmo? Era carpinizado? Quem está zubelzidiado? Eu não sei como é que fala isso. Você não deve saber. Deve ser isso. Assim a galera vai se desubelzidiar. Pior que ontem, Mauro, a torcida ficou meio adorou. A boa parte da torcida gostou bastante do que o Zubeldia fez, gostou, não, temos um técnico, agora vai, e tudo mais, tal. Vou fazer uma inversão, fui pro Danilo. O que você achou do Zubeldia no jogo de ontem, Danilo? Só um contraponto, eu entendo também, eu acho que assim, o Palmeiras, o Flamengo, eles têm que jogar melhor, mas quando a gente olha num contexto de todo o campeonato, de tudo que a gente tem por aqui, os jogadores, obviamente que eu sei que o Mauro não está pedindo o mesmo nível técnico, porque os jogadores são completamente diferentes, mas todo o ambiente que cerca o Brasileirão e que cerca a Premier League, que cerca a Champions League é diferente. Na Champions League, aliás, a fase de grupos, eu vi vários jogos de dormir no sofá naquele pós-almoço. É péssima. Fase de grupos é péssima, é política, cheio de timeco. Igual a Libertadores. O Platini acabou com aquilo. Também. Pois é. Então, assim, a gente tem, claro, eu gostaria também de ver um nível melhor, mas eu acho que tem um monte de coisas assim. Nível de pressão em cima dos treinadores, qualidade do gramado, qualidade do treinamento, qualidade do calendário. No calendário até, a gente vê, olhando para os vizinhos aqui, até na Argentina os caras conseguem agendar jogos melhores para favorecer os times que estão nas competições continentais. Lá na Inglaterra, o City está com um asterisco, faz não sei quantas rodadas na Premier League para poder ter mais folga nas outras competições também. Então eu acho que assim, eu entendo o nível de exigência, mas também se a gente colocar sempre a comparação com a Premier e com a Champions, a gente sempre vai estar frustrado e sempre achando uma porcaria.
Mais uma vez, o Palmeiras e o São Paulo poderiam ter jogado melhor, o Palmeiras e o Flamengo poderiam ter jogado melhor, mas eu acho que tem que encontrar esse meio do caminho aí, Mauro. Mas eu concordo que não é o melhor, a gente já viu outros jogos muito melhores, assim, do próprio Palmeiras, do Flamengo no ano passado, até do Botafogo na fase boa no ano passado. Enfim, eu acho que sim, pode melhorar, mas eu entendo dentro das circunstâncias que a gente tem no Brasil quando a gente vê esse tipo de jogo. Bom, em relação ao Zubeldia... Só um instantinho, eu não estou dizendo que tem que ter o nível de futebol da Premier League, eu não sou louco. Sim, mas você pode se mirar na ambição pela vitória que a gente vê em times lá na Europa. Dentro da nossa realidade, esses times... Porque também você não está enfrentando o Manchester City, você está enfrentando o São Paulo, você está enfrentando o Palmeiras, o Flamengo. Não são o City, o Real Madrid, o Bayern de Munique, não são o PSG do Mbappé, o demônio que está em campo amanhã, um cara que quase ganha uma Copa do Mundo, quase que sozinho. Quer dizer, você não está lidando com esses caras. Mas dentro da nossa realidade, pelo menos o desejo de vencer, de ganhar o jogo, chutar a bola no gol. Eu vou ter uma estratégia que eu vou chutar 7 bolas. O Nova Iguaçu chutou 12 bolas no gol do Vasco, lembra? O Nova Iguaçu, o Vasco é uma porcaria, não sei o quê, time péssimo do Vasco, mas sabe, caramba, não é possível. Sabe que os times não têm uma ambiçãozinha pela vitória. O empate parece que vale 3 pontos para esses caras. Sabe, ele é saudado, é festejado. O que eu questiono é a tolerância com isso. A gente tolera, a gente acha que não. Isso faz parte para eles. Para a gente é ruim, para o torcedor é ruim. Dá para ser melhor, tem que ser melhor. É o que eu penso, pelo menos. Desculpa, só para não mudar de assunto, não quero dar a palavra final, mas não quero que tenha. Gostaria que tivesse, mas eu sei que não dá para ter o nível de jogo dos caras. Mas o mínimo de ambição dá para ter. E eu acho que esses professores devem ser mais cobrados. Todos eles, sem exceção. Diga, Danilo. Não, sobre o Zubeldia, eu achei interessante. Primeiro, ele voltou a escalar os 3 zagueiros. Isso eu acho que acabou isolando bastante o Flaco e o Endrick ali. Os dois estavam numa noite bastante discreta, para dizer o mínimo. Aliás, o Endrick deslocado pela esquerda, assim, não rende. Isso aí, inclusive, acho que o Abel precisa ser cobrado em relação a isso. O Zubeldia também eu achei interessante o movimento do Ferreirinha, como eu disse, nessa questão. Lembrando, com 15 minutos, o Zubeldia e o Abel Ferreira, deixa eu fechar aqui, o Zubeldia e o Abel Ferreira já estavam sendo alertados e cobrados ali pelos juízes. Os dois estavam fazendo revezamento, como lembra o nosso amigo Arnaldo Ribeiro, revezamento de reclamações dos auxiliares. Os dois tiveram auxiliares amarelados. Para mim, o Zubeldia entendeu rápido que é o clássico. Ele estava ali bem empilhado na beira do gramado. Depois de um momento no segundo tempo, ele acalmou, sentou, assistiu o jogo. Mas eu gostei dos movimentos do Zubeldia. Acho que ele está entendendo rápido o que é o São Paulo, aproveitando também aquela mudança do que é quando você muda o comando técnico, né? Os jogadores estavam com muito mais vontade. Mais uma vez, o Caleri ontem correu até não poder mais. E, aliás, Tironi, a gente precisa falar disso depois, mas ele mesmo morto, o Caleri estava correndo mais que o Rames, que entrou no banco nos últimos 10 minutos, pelo amor de Deus. Mas, em geral, achei que o Zubeldia entendeu bem, considerando que ele está aí há menos de 15 dias no São Paulo, e jogou e não teve vergonha, mais uma vez, não teve vergonha de no segundo tempo, ali enquanto o Palmeiras foi bem melhor nos 20 primeiros minutos, de jogar no contra-ataque, que, aliás, é um jeito que o Zubeldia gosta de armar times deles em alguns momentos, especialmente com os pontinhas externos desequilibrantes, como diria o Tite, o Tironi. O externo Ferreirinha entrou bem. Eu achei também que as substituições dele foram quase todas corretas. Eu achei que ele fez tudo certo nas mudanças. O Rames que não, né? Exceto o Rames, que é um caso à parte. E aí, para quem está no estádio, no caso eu estava no estádio, tem uma diferença. Ele parece que parece o jogo do Zico, quando aqueles jogadores os mais antigos lá, mais veteranos, entram em campo, é uma diferença muito grande. Estava todo mundo morto em campo já, porque o jogo estava muito pegado. O Rames entrou, parecia que ele estava mais cansado que todo mundo. Realmente é um negócio impressionante. E outra coisa que eu destaco é como o Gustavo Gomes sofre com o Caleri, né? Sempre. É impressionante. O Caleri incomoda demais o Gustavo Gomes. Eles fizeram uma perseguição praticamente individual, né? O Gustavo Gomes, onde o Caleri ia, o Gustavo Gomes ia atrás. Eles fizeram um duelo o tempo inteiro, deixando a mãozinha no outro ali. O duelo o tempo inteiro, é verdade. Bom, temos um problema sério, viu, Mauro? Lá no São Paulo, contusões. Pablo Maia teve uma contusão séria, por isso ele não jogou o Bobadilha. Vai ter uma decisão hoje sobre se ele vai ser operado. Ele vai ficar ao menos 2 meses fora com muita boa vontade,
mas pode ser operado, uma contusão que não é simples. Vamos lá, né? Recapitulando, ele jogou todos os jogos praticamente da temporada, ainda foi para a seleção, voltou da seleção, não descansou nunca. No último treino antes do jogo, se machucou feio, uma contusão muscular rara e grave, e pode ser operado, o que vai ser aí realmente, ele já perdeu a Copa América, se tinha alguma possibilidade de ser convocado, não vai ser mais. Outra coisa que reflete ainda, o São Paulo imaginava que pudesse fazer um dinheiro com ele nessa janela aqui. O balanço divulgado pelo São Paulo é horroroso, o São Paulo teve déficit, teve tudo de ruim, e o Pablo Maia provavelmente não vai ser vendido. Mais um machucado gravemente no São Paulo. E o Wellington também saiu machucado ontem. Isso aí é um reflexo da loucura do calendário, né? Eu acho impressionante também que não tem nenhum clube grande com coragem para pegar, por exemplo, assim, eu vou colocar reservas na Copa do Brasil e vou com tudo na competição internacional O Zubeldia falou que vai usar reserva agora. Lá, ou então eu vou colocar reservas na Sul-Americana, sabe? Eu vou priorizar a Copa do Brasil e o brasileiro. Porque assim, Copa do Brasil e Sul-Americana vai à discussão. O que é menos importante, né? Acho que dá para discutir, dependendo de cada um. Tal. Para alguns times, a Sul-Americana é a chance de ser competitivo no âmbito internacional. Então pode valer mais do que a Copa do Brasil. Não financeiramente, eu digo esportivamente, né? Mas tem que ter, alguém vai ter que tomar essas decisões. Com intervalos maiores de jogos, de novo, usando a Europa como referência, os grandes clubes, eles meio que andam para a Copa, né? Até chegar numa semifinal. Põe um time reserva, goleiro reserva e tudo, porque senão não consegue jogar os campeonatos e a Liga dos Campeões, quem dela participa, né? Com competitividade no nível necessário. Como também nesses jogos de fase de grupos, né, que o Danilo citou, tem vários jogos mequetrefes, porque tem muitos times ruins, pela política da UEFA. Né? Então você tem jogos ruins, times que chegam na quinta, sexta rodada classificados, e põe um monte de reserva. Jogo da Champions League. Já estou classificado, tudo aqui, não vou me desgastar, vou pensar no jogo do meu campeonato no domingo. Então, em algum momento alguém vai ter que fazer isso, porque não tem como. O desgaste que os jogadores vão sentindo, eles vão levando a lesões em treinamento, em jogo e tudo mais. Você vê toda a discussão que houve semana passada, porque o Tite poupou jogadores, eu mesmo critiquei muito aquela política de, a meu ver, de exagero. Chegou no domingo, 2 caras que não jogaram se machucaram, o Pulgar e o Arrascaeta. Aí você para e pensa, cara, será que o cara tinha razão? Né? Pô, 2 se machucaram? Pô, isso é brincadeira. É a rotina. Então você vê que todo time tem alguém machucado. No Palmeiras tem o Zé Rafael que está fora. Se você procurar no Corinthians vai encontrar, no Fluminense agora tem o André e por aí vai. O Francisco Souza aqui, já vou te passar. Francisco Souza aqui diz: jogo horrível. O Palmeiras é nulo na criação. Os zagueiros vão até o meio armar. Mas foi uma estratégia, inclusive quando o Palmeiras estava amassando o São Paulo. O Abel ainda vem dizer que o Veiga foi bem para não colocar o LG. Quem é? Luiz Guilherme? De meia. Guilherme. De meia, eu achei que o Veiga jogou melhor do que ele tem jogado. Não é o Veiga que foi candidato a ter vaga na seleção, mas tocou mais na bola, jogou melhor, até por ter jogado na direita, acho que o Veiga foi melhor. Mas posso falar um negócio rapidinho da lesão aqui? Claro. Das lesões? Quando a gente, né, eu concordo com o Mauro que o calendário ele influencia bastante, mas se a gente for olhar na comparação com os outros times, o calendário, especialmente para os times que estão na Libertadores e na Copa do Brasil, o calendário é muito parecido, né? E o São Paulo ele tem se destacado nos últimos anos como um dos mais problemáticos nesse quesito, né? Quando o Carpini estava, e o Carpini teve bastante lesão, ele até falou que ia fazer uma reunião com o departamento médico e tal, e algumas pessoas atribuíram, né, o índice de lesões do São Paulo naquele momento ao estilo de jogo do Carpini, porque com o Dorival tinha dado uma melhorada. E agora com o Zubeldia, o São Paulo volta a ter alguns problemas de lesão. Acho que o caso do Wellington ainda é uma questão mais de impacto ali, de prender o pé no gramado, então você consegue tirar da conta, mas os outros são lesões de desgaste mesmo. E aí a gente olhando para os últimos anos, tem um levantamento feito pelo espião estatístico lá do GE, entre 2021 e 2023, o São Paulo foi o time, entre os times mais poderosos, com mais jogadores lesionados, com 155 jogadores lesionados entre 2021 e 2023.
O Palmeiras, que é o time que teve menos, teve 71. Aí aqui tem o Cuiabá em segundo, que eu acho que aí é outro nível, porque é outro tipo de calendário. Mas o Flamengo, por exemplo, teve 110, o Corinthians teve 134. O São Paulo tem bastante jogador lesionado, e eu acho que essa é uma questão que está se arrastando há muito tempo, e que o São Paulo, por tanto tempo, foi referência nessa questão de não, pô, tem um refis, tem tratamento e tal, e que está demorando para o São Paulo conseguir solucionar esse problema, porque é algo que afeta todos os treinadores. E afetou o Carpini, vai afetar agora o Zubeldia. O Zubeldia ontem falou na coletiva, né? Temos que dar um jeito na plantilla e achar substitutos na plantilla dele ali. Então é uma questão que o São Paulo deveria olhar com mais profundidade, não achar que eu não porque vira e mexe, o São Paulo machucou no Allianz, é o sintético. O São Paulo machucou, jogou 2 jogos seguidos, não sei o quê. Eu acho que o São Paulo ele tem que olhar com mais calma essa questão, porque é um time que tem muitos machucados toda hora, seja por lesão em ligamento, em lesão que a gente fala de impacto, de tornozelo, ou por lesão muscular. Para mim é grave essa situação do São Paulo, e é um negócio que não pode acontecer num time com tanto investimento e com uma estrutura tão boa. Concordo com você, não pode ser apenas azar, né? São muitos anos de contusões muito sérias que vão se arrastando com o jogador, ano a ano tem jogador se machucando. Não, mas aquele elenco é velho. Não, o Pablo Maia tem 20 anos e acaba de ter uma contusão gravíssima aí, por exemplo, o Hélito, não, é veterano, não é também, jogador muito jovem, acaba de se machucar, então tem alguma coisa acontecendo e o São Paulo parece escamotear essa situação o tempo todo. Bom, teve cachimbo da paz ontem. O Abel Ferreira lá foi recebido pelo Belmonte, depois ele falou, não, tudo bem, tá tudo certo. O Casares postou um monte de foto lá com a Leila, tudo bem, para tentar apagar a péssima impressão deixada no outro jogo lá do Campeonato Paulista. O Abel Ferreira diz que aceita o pedido de desculpas do Belmonte, mais do que perdoado, diz ele. O Palmeiras empatou, e o Abel ali, sem nenhum rancor, falou, não, tá tudo bem, não tem problema, tal. Lembrando que o Belmonte chamou ele de português de M naquele jogo lá do Campeonato Paulista, naquela baixaria proporcionada naquele momento lá. Teve briga, confusão no vestiário e tudo mais, e ontem o Abel, sem rancor nenhum, falou, beleza, aceito o pedido, bola para frente, que bom, né, que se entenderam. Porém, dentro do campo tinha lá um infiltrado palmeirense, nós temos um vídeo do infiltrado palmeirense que foi agredido por... pensei que teria, eu tinha informação aqui que tinha, então não temos o vídeo, mas sim, aconteceu isso, um palmeirense estava lá infiltrado na torcida do São Paulo, acabou sendo expulso lá do Allianz. Ele tomou uma bica que ele voou ali uns três andares da arquibancada, que eu falei, nossa, deve ter machucado. Sabe que eu fiquei curioso, Tirone? Não sei se você descobriu com seus colegas que estavam ali no setor, mas como ele foi descoberto? Ele abriu o WhatsApp no meio ali do intervalo e alguém viu o grupo Palestras Palmeirenses. Eu fiquei muito curioso para saber como ele rodou. Também não sei. Aí, esse negócio, Mauro, evidentemente que é um campo muito fértil para chegar alguém e falar, tá vendo aí, ó, se um cara tava lá e apanha desse jeito, imagina se tivesse torcida. E o meu olhar é exatamente o contrário. Se você tem uma torcida lá, isso não vai acontecer. Ou provavelmente vai ter menos chance de acontecer. Mas é claro que isso é terreno fértil para dizer, aí, tá vendo? Os caras não têm condição, tem que ser única mesmo. Aí o cara vai lá escondido para tentar ver o jogo. Isso se estende às ruas. Se você estiver passando, por exemplo, no mesmo Morumbi com uma camisa do Corinthians, que nem tinha a ver com o jogo, num dia como o de ontem, você está correndo risco, porque ninguém ali está preparado para ver uma camisa diferente da camisa do clube que vai jogar. Ou do São Paulo, que era o adversário. Você não pode ver uma camisa do São Paulo perto do estádio. Não precisa ser lá dentro. É uma loucura também o cara ir para o estádio numa situação dessa. Não sei porque o sujeito faz isso. Tem todo o direito de ver um jogo de futebol, mas nesse cenário, infelizmente, esse direito foi retirado desse torcedor, né? Mas qual a graça de assistir um jogo do Palmeiras no meio de tantos São Paulinos? Eu não consigo entender, mas enfim, é um absurdo. Torcida única é um absurdo. Você tem torcidas de 2 times em vários estádios. No Rio você tem, nas áreas centrais, torcedores dos 2 times lado a lado, e não tem nada disso, nenhum problema. Mas criaram aqui em São Paulo essa situação.
que as pessoas elas passam a não tolerar. Eu não posso ir ao Allianz Parque, então não admito que ninguém venha aqui no Morumbi com a camisa do Palmeiras ou torcer pelo Palmeiras. É isso. E o inverso também vale, né? Não, eu não posso ir no Morumbi porque alguém vem aqui no Allianz Parque. Que negócio é esse? Não, porrada nele. É isso. E aí envolve Corinthians, Santos e tudo mais. É isso. E parte da imprensa também Do, concorda com essa excrescência. Defende essa porcaria. Né? Para que isso? Para a polícia trabalhar menos? Para ter menos trabalho? Isso é o fim da picada. no Palmeiras e Aranha. Flamengo, eu tava lá no Allianz também e eu vi alguns movimentos desse tipo também, especialmente ali na região dos camarotes, normalmente onde tem convidados de empresas, etc. É mais comum você ter torcedores de outros times, né? Porque as empresas convidam aleatoriamente, né? Não só quem é palmeirense. E aí eu vi também esse tipo de movimento e eu concordo, e ainda que lá tinha o espaço da torcida do Flamengo, né? Mas há essa questão mesmo, e acho que em São Paulo essa questão da torcida única é um absurdo. E isso, pelo amor de Deus, quem usa isso como justificativa para falar, olha aí, tá vendo como tem que ter torcida única, é um cara que, né, tá querendo fechar os olhos para a situação, porque não faz sentido. Agora eu também não entendo o cara que vai ali. Imagina, se o Palmeiras faz um gol, ele teria que ter ficado quietinho, não poderia vibrar, não poderia gritar, não poderia ter feito nada. Não faz sentido ele ter ido para lá sabendo de todos os riscos. O que também não justifica os caras descerem a lenha, descerem a porrada e tal. Mas não dá para você correr esse tipo de risco atualmente. Né? Não dá, né? Ó, só para não deixar passar, ainda sobre a história do Gabigol, tem uma mensagem aqui do Paulo Fernandes. Carlos, do mesmo jeito que o Corinthians é negligente com o Cássio, concordo que de uma maneira um pouco parecida o Flamengo também é com o Gabriel. Desde a discussão com o Braz, ele vem em queda livre. Eu não sei, não. Acho que pelo contrário, o Landim até foi super elogioso, falou com ele, falou: você pode ficar no Flamengo e ser o cara, um dos caras mais importantes da história. A torcida, a boa parte da torcida adora ele. Não, não acho, não concordo. A galera tá repercutindo essa história do torcedor que tá aí, de fato é um negócio estranho. Outro ponto aqui, ó, do Felipe Bresciani. Hendrick maldoso de novo. Fosse o Fagner ou o Felipe Melo, haveria histeria. Entrar forte é diferente do que ele faz quase todo jogo. Na verdade, ele chegou atrasado no lance. Eu nem achei que era lance para mais do que o amarelo. Beleza, tomou um amarelo. Vários atacantes fazem isso. Caleri faz isso bastante, de chegar forte e tal. Não acho que foi nessa medida. Essa entrada dele eu achei, quer dizer, uma entrada violenta, sem dúvida, mas não para tomar vermelho. Aliás, isso não teve nenhuma questão, né, de arbitragem durante o jogo, né, Danilo? Eu acho que não, acho que se tivesse que reclamar de alguma coisa, ó, quando o Diego Costa já tinha amarelo, ele deu um carrinho no Murilo que pegou no tornozelo e que se ele poderia ter tomado um outro amarelo e seria expulso, nesse caso não existe VAR, não existe nada, mas eu acho que é muito pequeno, eu acho que a arbitragem foi ok, nem achei que picotou nem nada, ele apitou as faltas que tinha que apitar mesmo, eu achei normal a arbitragem do Hilton ontem. E o Hendrick, ele de fato entra em alguns momentos mais duro, mas nessa daí ele estava atrasado, tomou amarelo. Eu achei completamente justo a decisão do juiz ali para esse lance no momento. Pelo menos não teve polêmica da arbitragem dessa vez, né? E aqui tem uma outra mensagem, Mauro, em cima de tudo que você falou sobre qualidade de jogo ruim, o Emerson Antônio fala o seguinte: temos que pensar se essa nova geração no futuro vai consumir esse produto tão travado, tão catimbado, tão sem emoção, com tantas outras opções de diversão. Eu sempre penso nisso também, sabia? Vai ficando Eu, desinteressante, né? De fato é desinteressante. Quem não é palmeirense, quem não é São Paulino, viu o jogo de ontem? Por que você vai assistir esse jogo? Se esse jogo fosse Viu, mas exibido para o achou um saco. exterior, né? Poucos lugares esses jogos são do Brasil que são mostrados, né? Mas se você quiser ter o futebol brasileiro visto lá fora, por que um cara vê um jogo como o de ontem e fala, vou assistir sempre o Campeonato Brasileiro? Ao contrário, cara. Assim, não, muito ruim. A seleção brasileira tem uma história, tem grandes jogadores, mas o futebol que os caras jogam lá é ruim demais. Vou ver isso não. Ainda mais pagando. Vou pagar para ver esse negócio? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Realmente. Bom, é o seguinte, tem outro assunto interessante aqui, que é o Ronaldo. O Ronaldo se despediu após vender a SAF do Cruzeiro. Disse e a frase é dever cumprido, o do Ronaldo. Lembrando, o Ronaldo comprou o Cruzeiro por um valor, na venda ele ganhou 50% desse valor, e agora o Cruzeiro está nas mãos de outro dono lá dos supermercados BH. É uma mistura de sentimentos que bate em mim, mas principalmente o de dever cumprido, disse o Ronaldo, Mauro.
Esse assunto da SAF, é claro, do Cruzeiro, é claro que envolve essas questões da SAF. Acaba de ser vendida. Para o Ronaldo foi um grande negócio, não há discussão, né? Ele mesmo lucrou uma boa grana e o Cruzeiro vai para um outro dono que parece ter mais capacidade de investimento. Tá mutado. Agora você está mutado, Mauro. Acho que tolo foi quem imaginou que o Ronaldo fosse um ex-jogador do clube que quisesse resgatar o Cruzeiro, né? Na verdade, ele era só um investidor fazendo um negócio legítimo, correto. Ele não está errado, não. Errado está quem acreditou em Papai Noel. E outra coisa, Danilo? né? Não esquecendo, muda de dono, mas tem dono, tá? O Cruzeiro pertence ao dono. O Cruzeiro não pertence à sua torcida, aos sócios. Dono não se tira. Estou falando isso que no final de semana eu li o seguinte, na rede social, de um jornalista até. Não tem clima para 777 no Vasco. O dono não é demitido, o dono demite. 777 é dona do Vasco. Então ela demite o Ramon Dias e o filho dele, Emiliano, por exemplo. Ela não vai ser demitida, a não ser que ela cometa algum erro ali, né, no contrato, não cumpra as cláusulas, alguém pode entrar na justiça e tirar. Se fizer tudo direitinho, a 777 fica no Vasco 100 anos, 200 anos, o tempo que ela quiser. Com clima ou sem clima. Tá? SAF significa o seguinte, o seu clube não te pertence mais, amigo. Pertence a alguém, ou um homem, ou um grupo de pessoas, uma pessoa qualquer, uma mulher, enfim, é um ser humano ou um grupo de seres humanos. São donos do seu clube. O Cruzeiro tem dono. Dono. É isso, né, Danilo? Pois é, eu falei até no post ontem que a gente tem que acostumar que SAF, em geral, tábua de salvação no Brasil, e até aproveitando esse espaço, fui cobrado por alguns torcedores do Bahia. Ah, que tábua de salvação, Bahia... Assim, o Bahia eu acho que é uma exceção, não estava exatamente à beira da falência, como estava o Cruzeiro, como estava o Botafogo, como estava o próprio Vasco, mas ainda assim a gente precisa de mais algum tempo para ver os movimentos do Grupo City em relação ao Bahia. Se vai ser um time para captar talentos para levar para a Europa, ou se vai ser um time para investir, para realmente ter um projeto. A gente tem que esperar um pouco mais para ver o que vai ser. De fato, não é uma tábua de salvação nesse caso do Bahia. Mas, em geral, as SAFs são usadas como tábua de salvação. O Cruzeiro do Ronaldo, e ainda que o Ronaldo entrou com um discurso bem calmo, né? Falando, olha, o Cruzeiro está muito mal, está muito quebrado. Mas é isso, é negócio. E o Mauro, esse negócio de não tem clima não existe, né? Imagina você chegar pro dono do apartamento e falar, olha, não tem clima para você morar aqui mais, viu? Vai embora. Chega lá para a família Marinho e fala, pessoal, não tem clima para vocês ficarem mais aqui na Globo, viu? Vocês vão ter que fazer alguma coisa. Os caras são dono, vai fazer o quê? Bom, vamos ver como é que ficou nossa enquete aqui, ó. Quem jogou melhor o clássico? Palmeiras, 39%. São Paulo, 61%. Não foi essa a diferença. Na enquete foi, mas não foi. Para mim foi 50-50 ali. E olha lá. Como é que foi a enquete? Batemos 39% para o Palmeiras e 61% para o São Paulo. É mole? Não foi assim. Será que você traz uma audiência parecida com a do seu canal para cá, Tirone? Sei lá, ó. Não, porque o Ivan Pérez está falando de Danilo, um dos jornalistas mais sensatos e mais gatos do YouTube, tá? Mensagem aqui do Ivan Pérez. Bom, batemos com folga a nossa meta de likes, 2.500 likes. E é o seguinte, não vai ter nem vinheta de saída, porque agora vai começar aqui no UOL Sport o Melhores Mementos, às 10 horas, melhores memes da rodada do futebol. Às 11 horas tem o de primeira, traga o seu cafezinho com a Domi, o PVC e o André Hernan. 17 horas, live do Palmeiras. Às 18 horas, fim de papo com a Marília e o Renato Maurício Prado. E o cartão vermelho chega às 7h30 da noite com José Trajano, Juca Kifuri e Rodrigo Matos. Muito obrigado, Mauro. Muito obrigado, Danilo. Todos vocês que estiveram com a gente aqui. Até amanhã. Tchau. Valeu.